Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos à casa de Dr. Bezerra de Menezes. Hoje nós temos o prazer de receber aqui na nossa casa a nossa amiga Ana Moretti, que nos falará dos flagelos destruidores. Vamos fazer o preparo e a prece inicial. O preparo de hoje é do livro Esperança e Vida, autores diversos, Carlos Bacelli. A tormenta. Tá dando para ouvir aí, gente, aí atrás? Está meio baixo. Tá? E agora? Melhorou? O preparo de hoje é do livro Esperança e Vida, autores diversos, por Carlos Bacelli. Tá dando eco. A tormenta. Melhorou? O céu apaga a luz do rútilo, diadema, enquanto o sol se põe nas quebradas da serra. A tempestade e a noite amortalham a terra. Aos cantochões do vento inçado, a fúria extrema. É a tormenta a frenir que cruel desalgema, o curisco mortal que fulmina e que aterra, e o grito do trovão nos ares ruge e erra, entre as sombras hostis sobre a ira suprema. E a natureza clama, estala e chora cheia de pavorosa dor que a vergasta e a laceia. Mas eis que a luta cessa e que refaz-se a harmonia. Assim também é a vida em martírios de prova. Depois da treva imensa, eis que a luz se renova e a esperança ressurge ao sol de novo dia. Bom, gente, vamos agradecer esses momentos, passarmos aqui juntos, agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, recebendo toda essa luz, essa harmonia, essa paz, esse amor que vem do alto a nos envolver a todos. Vamos vibrar com um pensamento elevado, com carinho, a nossa amiga Ana, que aqui veio passar para todos nós o fruto dos seus estudos, do seu conhecimento, com todo o carinho de sempre, que aqui ela sempre vem. Então, que essa paz, essa harmonia se faça presente nesse ambiente e em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos controlar aqui. Boa tarde, meus irmãos. Muita paz para todos. Jesus nos envolva a todos nós encarnados e aos desencarnados também. Nesse tema um tanto quanto assustador, né? Flagelos destruidores é o nosso tema de hoje. E flagelos, no sentido literal, é um objeto de tortura. Flagelo, no sentido literal, é um chicote. Jesus foi muito açoitado por flagelos. Eles ainda colocavam no couro do chicote pontinhas de metal para que a pessoa que fosse chicoteada fosse rasgada, né? Dilacerassem a pele mesmo. Então, flagelo, no sentido literal, é um chicote. No sentido figurado, flagelos são o que, feliz ou infelizmente, nós tivemos agora na Venezuela. Terremotos, são os maremotos, tsunamis, as epidemias, né, as doenças, a fome, os incêndios,
os desastres aéreos. Na maioria dos flagelos existe um desencarne coletivo, mas nós não temos somente flagelos destruidores por efeito da natureza, por efeito climático. Nós temos também flagelos destruidores pela vontade deliberada do homem, como as guerras, por exemplo. Nós estamos agora em guerra na Ucrânia, com a Rússia, Líbano, Estados Unidos, Irã, Israel, tem guerra para todo gosto aí, né? E num primeiro momento, quando a gente fala, por exemplo, em guerra, em terremoto, que a gente sabe que serão muitas as vítimas, é uma coisa realmente assustadora, né? É uma coisa, quantos mortos, lá na Venezuela já não sei nem mais quantos já são oficialmente mortos. A última vez que eu ouvi já estavam quase em 4.000, mas eram não sei quantos mil desaparecidos. E aí Kardec pergunta aos benfeitores, no Livro dos Espíritos, das questões 737 a 741, Kardec pergunta aos benfeitores por que é que Deus castiga um povo com flagelos, com terremotos, com tsunamis, com pandemias, com doença, com fome, que aliás é tudo bíblico, né? Está no Evangelho de Jesus, principalmente nos Evangelhos de Marcos e Lucas, que nós teríamos terremotos, que nós teríamos a fome, que nós teríamos a peste. Jesus já nos avisou isso. Aí Kardec pergunta aos benfeitores: mas por que é que Deus castiga? E aí nós, da doutrina, sabemos perfeitamente que a resposta não é castigo. O Deus que nós conhecemos, sob nenhuma hipótese, castiga. Aí Kardec pergunta: mas como que não é castigo, né? As pessoas ficarem lá debaixo dos escombros, naquele sofrimento terrível. Como é que não é castigo? Por que é que Deus permite? Primeira coisa, não pode passar pela nossa cabeça que nada disso aconteça sem que a vontade de Deus prevaleça. Se Deus permite que aconteça, é porque tem algum propósito. Deus não permitiria se não tivesse uma razão para isso. A doutrina nos ensina que o acaso não existe, que não há entre nós nenhuma vítima, nenhum inocente. Então significa que todos que morrem lá no terremoto, por exemplo, que todos que morreram, desencarnaram na pandemia, todos mereciam, todos, não tinha vítima ali, todos precisavam? Os benfeitores respondem a Kardec, porque Kardec pergunta: os justos morreram com os injustos, os bons com os ruins. E os espíritos respondem: alguns já estavam na época de desencarnarem, para alguns já era o momento. Para muitos daqueles que desencarnaram na pandemia, era a hora de voltar para casa. E a pandemia, a Covid, a doença, foi só um pretexto para que aquele espírito desencarnasse. Para outros tantos, era preciso vivenciar esse flagelo. Para alguns outros, para alguns era necessário. Para alguns era hora de desencarnarem. E para muitos outros era hora de ir para outros orbes. Nós sabemos que agora, na transição que nós estamos vivendo, na transição planetária, muitos espíritos, alguns até vão em missão. Não quer dizer que todos, por exemplo, que irão para Quiron, que é um planeta também governado por Jesus, não quer dizer que todos que vão para recomeçar. Não quer dizer isso. Alguns vão para
alicerçar o planeta, para ajudar aqueles que vão recomeçar, mas muitos dos que desencarnam agora vão sim para outros orbes, porque não estão preparados para viverem a regeneração. Então, muitos, por exemplo, lá na Venezuela, desencarnaram porque estava no momento. Mas os benfeitores respondem para Kardec que não é um castigo, que de tempos em tempos Deus faz isso para acelerar o progresso. Aí a gente pensa assim, como assim? Vai ficar tudo lá quebrado, tudo destruído e está acelerando o progresso? Como é que depois de um terremoto a gente pode acreditar que isso aceleraria o progresso daquele povo? Mas sim, Deus permite esses flagelos, primeiro para que renasça ali, naquele núcleo, renasça a esperança, a vontade de lutar, para que quem não desencarnou tenha a oportunidade de repensar a sua história. Porque vamos pensar aqui, esse terremoto lá da Venezuela, um dos lugares mais atingidos foi Caracas, que é onde tinham as pessoas de maior poder aquisitivo. Se é que tinham muitas pessoas de poder aquisitivo, né, num país já tão sofrido lá com a ditadura. Mas Caracas era onde tinham as pessoas que tinham uma condição melhorzinha, vamos dizer assim. Essas pessoas tiveram as suas casas, as suas vidas destruídas, como qualquer outra, de qualquer classe social. Esses flagelos, eles levam tudo de todos, não importa religião, etnia, classe social, não importa nada, vai para o chão tudo. Então é uma oportunidade que Deus nos dá, primeiro para nós exercitarmos a nossa, no caso para eles lá, a paciência, né, de recomeçar. E para todo mundo que toma conhecimento, a oportunidade da caridade, a oportunidade de entender que Deus faz tudo certo. Quando teve a enchente no Rio Grande do Sul, a gente viu, eu tenho uma conhecida que a filha nem formada em veterinária estava ainda e foi como ajudante de alguns veterinários para o resgate dos animais. Tantas pessoas se mobilizam nessa hora. A gente vê que nessa hora dos flagelos destruidores, a gente se mobiliza, a gente se compadece. É uma oportunidade que nós temos de caridade, de ajuda. E para aqueles que sofrem os flagelos, para quem está lá no meio do tsunami, do terremoto, das epidemias, a oportunidade de obediência a Deus. Porque um dos motivos que Deus também nos dá o flagelo, além de ser para acelerar o progresso, vamos falar assim, o Japão, depois das bombas, né, de Hiroshima, de Nagasaki, o que o Japão se tornou? Foi tudo destruído. E o Japão hoje é um exemplo de tecnologia, de educação, porque depois dos flagelos, a oportunidade de desenvolvermos o lado intelectual. O que a pandemia fez no mundo inteiro? Fez os cientistas correrem atrás e descobrirem a vacina. Então tudo vai se movimentando para o progresso. A Coreia do Sul, depois da guerra, a Coreia do Sul é um exemplo. Hoje é um país exemplo. Investiram na educação do povo, depois da guerra, tudo destruído. E hoje são a grande potência, um país que tudo funciona. A Alemanha, depois da Segunda Guerra, destruída, e hoje é uma das grandes economias do mundo. É um país onde tudo funciona. É tão engraçado que uma vez eu fui a trabalho à Alemanha e eu estava no ponto do ônibus, aí a plaquinha lá estava assim, que o ônibus ia passar 8h02 da manhã.
Aí eu ri, né, com o pessoal que estava comigo, os brasileiros. Ninguém acreditou, né? Vai passar 8h02 da manhã. Aí a gente ficou rindo, passou 8h02 da manhã. É um país que também investiu na educação. Aí eu fui numa lojinha comprar um tênis para o meu filho e não tinha vendedor para atender. Eu falei, gente, a gente vai pegar a caixa e vai pagar? Isso já tem muitos anos, foi em 2004. Meu filho nasceu em 2003, foi em 2004. Aí eu peguei a caixa, levei lá no caixa, que tinha uma pessoa cobrando, e paguei. Mas se eu quisesse pegar a caixa e ir embora, sequer iam falar alguma coisa, porque não existe. A cultura, a educação é tão grande que não precisa ninguém tomando conta. Então foi um país que investiu nisso, na cultura da educação, e hoje é uma grande potência. Então, além de acelerar o progresso, porque existem muitos países ricos de moeda, mas muito pobres de fraternidade. Então Deus de vez em quando faz isso, faz aquela destruição para que se renasça das cinzas e se oportunize realmente o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento moral, a abnegação, a resiliência. Tem uma história agora da Venezuela, no terremoto da Venezuela, que uma senhorinha que morava numa área assim bem humilde da Venezuela, numa casa bem humilde, ela disponibilizou o único cômodo da casa para receber várias pessoas, porque a casinha dela não foi ao chão, não foi destruída. E ela disponibilizou o único cômodo para receber várias pessoas que dormiram lá, amontoadas, mas melhor do que nada, né? Ela dividiu o pouquinho que ela tinha de comida. Então é uma grande oportunidade de se exercitar a solidariedade. E a gente vê isso aqui no Brasil, teve no Morro do Bumba, há alguns anos atrás também. Quantas pessoas se disponibilizaram aí, procurar nos escombros, médicos que foram atender, enfermeiros, enfim. Mas uma outra grande oportunidade que nós temos, e é uma das grandes razões que Deus também nos manda esses flagelos, é nós engolirmos o nosso tolo orgulho. Nessa hora, na hora da dor, a dor nos iguala a todos, né? A dor de uma cólica renal é igual para o rico, para o pobre, para o feio, para o bonito, para o ruim, para o bom. A dor nos iguala a todos. E é uma hora para as pessoas que vivenciam, né, os flagelos destruidores, é a hora da gente enfiar o nosso orgulho no saco, fechar bem e jogar fora. É a hora que a gente vê que nós não temos domínio de nada na vida da gente. Doce ilusão a nossa acharmos que porque a gente tem uma quantia lá guardada no banco, um dinheirinho lá seguro, que a gente tem imóveis, que a gente tem patrimônio, que a gente tem um excelente plano de saúde. Doce ilusão a nossa acharmos que nós temos domínio de alguma coisa na vida da gente. Nós não temos domínio de nada. Vem um terremoto desse e joga as obras de arte que a gente tem em casa, as joias, né? Tudo para debaixo dos escombros. Nós não temos domínio da vida e da morte, não temos domínio do dinheiro nem da falta dele, não temos domínio da saúde e da falta de saúde, da doença. Nós não temos domínio. É uma verdade absoluta. Vem uma situação dessa e mostra pra gente que quem manda é Deus. Nós podemos até achar que temos uma certa segurança por termos alguma coisa. Doce ilusão. Eu já contei aqui em alguma palestra aquela marca Silze, que era concorrente da Adidas, que eram 3 estrelas. Não sei se alguém lembra da Silze. Grande concorrente, lembra, né, Roberto?
grande concorrente da Adidas, ela era uma grande confecção. Eu trabalho com confecção, eu sei, eles eram uma grande confecção. Forneciam para o Brasil todo, exportavam. O cara, naturalmente, milionário. E os últimos anos da vida dele foi vendendo churrasquinho na Rua do Ouvidor para sobreviver. Ele teve muito dinheiro e perdeu tudo, porque o dinheiro também vai vir para as nossas mãos quando Deus achar que Ele vai nos ajudar no progresso. Se Deus achar que Ele nos atrapalha, eu estou achando que Deus acha que Ele me atrapalha. Nessa encarnação, eu acho que Ele só me atrapalhou, porque Deus não manda. Eu trabalho com confecção há 30 anos e eu acho que Ele só me atrapalhou. Mas tem esperança ainda. Então, o dinheiro virá na hora que Deus achar que a oportunidade é boa. E vai embora na hora que achar também que Ele ir embora vai nos ajudar. E assim, nós não temos domínio. Alguém tem domínio, por exemplo, da saúde? Paulo Gustavo, humorista, que desencarnou na Covid. Na cabeceira da cama lá com o médico 24 horas por dia. Não era enfermeiro não, era médico 24 horas por dia, porque até o companheiro dele é médico, ele tinha médico ali direto. Tinha o melhor tratamento que uma pessoa poderia ter naquela ocasião. Tinha um pulmão artificial. E ainda assim ele desencarnou. Outros tantos que sequer tiveram atendimento não desencarnaram. Outros tantos que eram grupos de risco, né? Ficou muito isso, né? É idoso, é grupo de risco, tem diabetes, é cardíaco. Quantos idosos foram e voltaram e não desencarnaram? Isso é uma outra verdade. Nós sabemos que o dia do nosso desencarne está marcado na nossa programação reencarnatória. Só será antes pela nossa vontade, pelo suicídio, que todos sabemos que é uma grande tolice, né? Suicídio, além de não resolver o seu problema, ainda te cria um muito maior. Então, a hora do nosso desencarne, não há bala perdida, não há erro médico, não há falta de atendimento, não há nada que vá mudar a hora do nosso desencarne que não seja pela nossa deliberada vontade. Não há. Ah, mas tem gente que morre de erro médico. A minha mãe desencarnou por um erro médico. Aí eu, como espírita, vou achar que a minha mãe desencarnou. Poxa, onde estava Deus? Desencarnou por um erro médico? Aonde estaria Deus nisso? Existiria justiça de Deus? Eu não posso acreditar, não posso pensar nisso. Eu sei que a minha mãe desencarnou porque era a hora dela voltar para o mundo espiritual. O erro médico foi tão somente um motivo para isso. Alguns nem têm motivo, né? Dormem, desencarnam dormindo, a maravilha, né? E vão para o plano espiritual. Outros passam por uma doença, por uma fatalidade, mas enfim, não há acaso no nosso desencarne. Então, haveria acaso nos desencarnes que acontecem de forma coletiva? Por exemplo, há muitos anos atrás, um circo em Niterói pegou fogo. Muitas crianças desencarnaram, muitas pessoas desencarnaram. Imagina um circo, olha que horror. A lona toda pegando fogo, imagina aquele desespero. E Chico nos contou que aqueles espíritos ali demoraram muitas encarnações para conseguir que eles se reunissem, porque eram todos comprometidos com a época da Inquisição. A Inquisição, todo mundo sabe que pessoas que iam contra as determinações da igreja, que cometiam, segundo eles achavam, heresias, que não cumpriam o que era determinado, eram jogados na fogueira, né? Eram queimados vivos. E aqueles espíritos que estavam ali
eram espíritos da época da Inquisição. Então eles demoraram alguns séculos para conseguir que todos se reunissem e desencarnaram daquela forma, num flagelo destruidor. Porém, aí a gente vai falar assim, poxa, mas eram crianças. Mas crianças enquanto encarnados, mas eram espíritos milenares, comprometidos. Nós sempre viveremos o efeito das nossas escolhas. Todo efeito tem uma causa. Poxa, mas e Deus nessa história? Deus nos acompanha de perto, sabendo que cada um dos nossos flagelos concorre para o nosso bem-estar. Então, para o nosso progresso moral, intelectual, espiritual. Então, nós não temos domínio de nada, nem do dinheiro, nem da falta dele. Ah, mas aí a gente não precisa então ter plano de saúde? Não sejamos hipócritas, né? Nós vivemos num país que não nos oferece saúde quando a gente precisa. E a gente sabe que o corpo físico, ele precisa ser tratado. Foi por isso que Deus permitiu que a ciência evoluísse, a tecnologia, tudo evoluísse para o nosso bem. Hoje, ninguém precisa sentir dor. Existem remédios potentes que combatem a dor. Deus permitiu por quê? Porque nós precisamos cuidar do nosso corpo. Então não sejamos hipócritas. Quem pode ter um plano de saúde, tenha um plano de saúde. Óbvio, mas que tenhamos a consciência de que isso não é suficiente para a gente ter domínio da saúde e da doença. Porque não é. Se o dinheiro fosse determinante, a esposa do Silvio Santos tinha morrido de câncer? A esposa do Roberto Carlos tinha morrido de câncer? Dinheiro não faltava. Por quê? Não adianta, a gente não tem esse domínio. E não temos o domínio de nada. Vem um flagelo desse aí, como foi, por exemplo, a pandemia que nós vivemos, essa loucura que foi mundial. Imagina, inimaginável para nós pensarmos que ia ter um vírus que ia parar o mundo. E nós não estamos livres deles. Não estamos livres porque é bíblico. Jesus falou que nós teríamos pestes, fome, que uma nação se levantaria contra a outra. Está tudo na Bíblia. Jesus deixou isso nos evangelhos. E a ciência também nos fala. As placas tectônicas estão se movimentando mais do que o normal e que teremos sim muitos terremotos, tsunamis. Parece que ontem teve um pequeno terremoto no México com um aviso de possível tsunami nos Estados Unidos. E isso vai acontecer, tenhamos essa consciência. E aí eu me lembro de um amigo, um médico amigo, que era um homem assim, bastante orgulhoso e que tinha na personalidade dele uma rigidez de pensamento assim, que o dinheiro, o conhecimento ditavam as regras da vida. Então ele era um homem, como ele era cardiologista, ele amava coxinha de galinha, mas ele não comia, porque ele falou, não, isso aí entope as artérias, não comia. Se ele fosse a uma festa, ele comia na casa dele antes, para não ter vontade de comer na festa. Se exercitava invariavelmente, todos os dias. Todos os dias ele fazia exercícios físicos, caminhada, tomava os melhores remédios, tinha o melhor plano de saúde que existe. Então ele achava que ele tinha o controle de tudo. E como eu tenho uma pequena confecção, eu nem vou falar mais a palavra fábrica, que meu marido me chama a atenção, falando, tu fala que tem uma fábrica, o povo vai achar que você tem uma fábrica, né? Mas não é, uma pequena confecção. E ele, aí na pandemia, eu fiquei muito desesperada, né? Olha aí o espírita falando que eu fiquei desesperada. Olha a minha falta de fé aí. Todo mundo ficou desesperado, né? Mas não deveríamos. Porque ficarmos desesperados significa acharmos que Deus erra. Deus não erra.
Todos os planos de Deus são perfeitos. Se a gente de uma vez por todas entendesse isso, a gente não se desesperava sob nenhuma hipótese em nada na vida da gente. Porque não cabem erros nos planos de Deus. Eu fiquei desesperada que eu falei, como é que eu vou pagar meus funcionários? Tudo parado, as lojas fechadas, a fábrica fechada, a confecção fechada, tira essa palavra, Fábio. A confecçãozinha fechada, as lojas fechadas. Como é que eu ia pagar meus funcionários? 5 meses fechados. Eu trabalho com biquíni, a praia era proibida, a piscina era proibida e não podia experimentar nas cabines. Passei 2 anos que só Jesus. Comecei a vender carro, vender tudo, para pagar meus funcionários, porque meus funcionários dependiam do meu dinheiro para sobreviverem. Então eu fiquei muito desesperada e fui conversar com esse meu médico. Aí ele falou, mas tu não tens 3 milhões guardados? Eu me senti a pior das empresárias. Eu falei, meu Deus, eu sou uma pessoa fracassada, eu não tenho 3 milhões guardados. E ele falando seríssimo. Tu não tens 3 milhões guardados, Ana? Eu falei, eu posso ir na feira comprar 3 milhos, espigas grandes e guardar, mas espécie mesmo não tenho. Mas como? Quase 30 anos empresária e não tem 3 milhões guardados. Ou seja, ele tinha muito mais do que 3 milhões guardados. E era um homem, aí eu levei o pai de uma amiga lá, seu César, que já está na espiritualidade, um querido, que eu gosto muito de seu César. Eu levei seu César nesse meu médico, e aí ele falou assim, olha aqui, se o senhor não quiser que lhe troquem as fraldas, se o senhor não quiser depender de quem lhe troque as fraldas, não coma mais salsicha, nem linguiça, não sei o que. O seu César se levantou, pegou na minha mão e falou, vamos embora agora. E ficou com raiva de mim. Eu falei, mas por que, seu César? Você acha que eu vou deixar na minha idade de comer um cachorro quente de vez em quando, Ana? Vamos embora, eu não quero mais esse médico. E o médico ali todo rígido, né? Ele era muito rígido. E achava que assim tinha o domínio de tudo. Porque se ele achava que eu tinha 3 milhões guardados, que eu tinha que ter, ele tinha mais de 10. Acredito que tenha. Hoje, a filha e a companheira brigam pela tutela dele. Ele está, aos padrões de hoje, é um homem novo, ele tem 71 anos e está com Alzheimer. Depende de quem lhe troque as fraldas. Hoje, aqueles milhões que ele guardou são motivo de briga entre a companheira e a única filha. Então, nós definitivamente não temos... se vocês não têm 3 milhões, vocês se juntem a mim, porque eu me senti fracassada, tá? Eu me senti a pior das empresárias. Mas não é garantia de nada. Bom, e Kardec pergunta aos benfeitores se não existiria uma forma melhor de Deus apressar nosso progresso. Se não existiria uma forma que não precisasse ser pelos flagelos, por esses desencarnes coletivos. E os espíritos respondem que sim, Deus nos ensina todos os dias. Deus nos dá a oportunidade todos os dias. Mas a gente não aprende. A gente faz tudo errado. A gente está vivendo uma época que a gente tem mais acesso às coisas, que a gente fica assombrado. Existem pessoas ganhando dinheiro, torturando animais para vender os vídeos. Que absurdo maior que isso? Pegam os gatos, cachorro, pintinho, torturam para vender os vídeos. E há quem assista. Porque não é só aquele espírito que é um doente, não. Doente da alma. Porque os psicopatas, a gente atribui a psicopatia a algum problema mental, né? No corpo físico, né? Mas não é não. A psicopatia é uma doença da alma. É um espírito mau. É um espírito ruim mesmo. Então não é só aquela criatura que está ali torturando o animal
que é um espírito doente, muito ruim. É quem assiste e dá ibope para aquilo. Que é a coisa mais absurda. Nós estamos vendo crianças estupradas. Outro dia eu vi que um pai estuprou um bebezinho com 13 dias, uma menininha de 13 dias de nascido. Até onde vai a doença do ser humano? Então, Deus nos dá a oportunidade de aprendermos. Desde que Jesus veio, a lição está escrita, está exemplificada. A gente não segue porque não quer. Nós já temos discernimento e conhecimento para sabermos o que é certo e o que é errado. Nós podemos consultar a nossa consciência para saber aquilo que eu estou fazendo. Se fizessem comigo, eu gostaria? Seria bom para mim aquilo? É fácil isso. O que não é bom para nós não é bom para o outro. Então, é muito fácil da gente seguir o caminho que Jesus traçou para nós. E Kardec também pergunta aos benfeitores por que morrem os bons e os ruins e por que é que alguns sobrevivem. A gente tem muitos casos, por exemplo, o avião da Chapecoense, 6 sobreviveram, né? Um acidente triste, né? Tantos jovens, 6 sobreviveram. A gente conhece muitas histórias de pessoas que vão pegar um avião, perdem o voo, ainda querem bater na pessoa lá da companhia aérea para mandar parar o avião. Aí a pessoa não embarca, acontece um acidente e a pessoa se livrou. Existem muitos casos, né? A gente vê casos de balas perdidas. A gente, por exemplo, viu agora na Venezuela um senhor que ficou 11 dias sobre os escombros. 11 dias. E foi resgatado com vida. Por quê? Pelo que a gente falou. E os espíritos respondem para Kardec. Não é a hora. Se não é a hora, não adianta. A bala perdida pode matar alguém? Pode. Desde que seja a hora daquele espírito desencarnar. E que esteja na programação dele também desencarnar de uma forma, vamos dizer assim, trágica, né? Eu tenho um sobrinho que era um querido menino de ouro, maravilhoso, que aos 25 anos, num assalto, ele tinha acabado de entrar para a polícia militar, nem sei por que entrou, porque era pacífico demais, era incapaz de matar uma mosca. Eu acho que se o bandido viesse, ele ia falar, peraí, vamos conversar aqui um instantinho, peraí, não quero fazer nada com você, porque era um menino de ouro, um coração realmente muito bom. E ele tinha entrado para a polícia militar, tinha acabado de pegar a arma dele. Ele era tão inocente que ele foi vender uma moto, o possível comprador marcou com ele no posto de gasolina. Ora, o comprador tem que ir até onde você está, né? Mas não, marcou com ele no lugar, ele na inocência foi e pegaram a mochila dele, acharam o carregador, viram que ele era policial e deram 7 tiros nele. Aos 25 anos ele desencarnou. Eu posso acreditar que o meu sobrinho foi assassinado por obra do acaso? Não há como. Ele foi assassinado porque precisava desencarnar daquela forma, naquela hora, naquele momento. Se foi ele, em vidas passadas, um assassino, nunca saberemos, né? Quer dizer, quando voltarmos para a espiritualidade, saberemos. Agora não. Se foi ele um assassino, a gente não vive as leis de causas e efeitos? O que a gente faz não retorna? Se não retorna na própria encarnação, vai voltar na outra. Não tem jeito. Então, meus irmãos, a dor é uma lei, nos diz Leon Denis, é uma lei de educação. Não adianta. A dor é necessária. Ah, mas então o Espiritismo faz apologia à dor. A gente tem que sofrer para aprender. Não. Os espíritos responderam isso para Kardec.
A lição nos foi dada, basta que a gente cumpra, basta que a gente faça certo. Se a gente aprender pelo amor, não precisa aprender pela dor. E tudo que a gente fizer retornará para nós de uma forma ou de outra. Não só as coisas negativas, as positivas também. Tem uma história, que é uma história verídica, ela se passou na China. Um garotinho entrou numa farmácia e a dona viu ele roubando 2 cartelas de comprimido. E aí pegou o garotinho pelo cabelo, brigando com o garotinho, sacudindo o garotinho e botou o garotinho para fora da farmácia. E aí o comerciante de frente perguntou o que estava acontecendo. Estava vendo aquela maldade com a criança. Ela falou: pois me roubou aqui 2 cartelas de comprimido, esse pivete, esse moleque. Aí o comerciante falou: peraí, chamou a filha, falou: pegue o dinheiro e pegue também uma sopa de legumes. Chegou para o menino e falou: meu filho, para quem seria esse remédio? Para sua mãe? O garotinho só balançou a cabeça que sim. Tão humilhado assim, tão envergonhado que não levantava nem a cabeça. O comerciante falou: leve essas 2 cartelinhas para sua mãe, leve essa sopa de legumes e, se precisar de mais, venha buscar. Passaram-se 30 anos e esse comerciante passou mal. E a filha pegou e socorreu para o primeiro hospital, levou para o primeiro hospital. E eles não tinham muitas posses, eles eram pessoas realmente caridosas e dividiam bastante o que ganhavam. E quando ela foi pegar a conta do hospital, que o pai ia ter alta, ela falou para o médico, falou: olha, senhor, já botei o nosso comércio à venda, o senhor não se preocupe, nós vamos pagar tudo o que lhe devemos. E aí o médico deu a ela um envelope e falou: tudo bem, você abra para ver quanto é lá fora. E ela nervosa, né? Ai meu Deus, será que vai dar para pagar com o comércio? Ela abriu e estava escrito: esta conta foi paga há 30 anos atrás, com 2 cartelas de comprimido e uma sopa de legumes. Aquele médico era o garotinho. Emocionante, né? Eu também me emociono. Por mais que a gente... Isso é uma história que eu acho que todo mundo, assim, tem uma história assim: ah, eu fiz por fulano e fulano não me retribuiu. Eu fiz por fulano e fulano não reconheceu. Fulano foi ingrato. Eu acho que todo mundo tem uma história dessa na vida, né? Fulano, eu ajudei tanto e não me ajudou quando eu precisei. Foi ingrato comigo. A vida pode não colocar a mesma pessoa que nós ajudamos para nos ajudar no momento em que a gente precisa. Porque é um planeta de provas e expiações. Um momento a gente vai precisar. Em algum momento a gente vai precisar da ajuda do outro. Em algum momento a gente vai precisar que o outro tenha paciência conosco, que o outro tenha resiliência, que o outro nos perdoe, que o outro nos ajude. A vida pode não colocar aquela pessoa que você ajudou, porque às vezes aquela pessoa não está preparada mesmo, espiritualmente, moralmente. A gente sabe que estamos todos assim num planeta de provas e expiações, mas cada um ainda num degrauzinho de aprendizado. Então pode não ser aquela mesma pessoa, mas se você fez o bem vai te encontrar quando você precisar. Não há outra hipótese. Senão nós acharíamos que Deus falha. Novamente a gente, Deus não vai me ajudar? A gente não deve fazer para ter efetivamente o retorno. A gente tem que fazer com o coração, com amor, mas seguramente receberemos. Essa semana que passou, acho que todo mundo sabe aqui que eu sou cuidadora de animais, né? Lá no localzinho lá da confecçãozinha, tem uma penca deles que eu resgato na rua, atropelado, doente. Esses dias resgatei um filhote de labrador com uma patinha com fratura exposta. E ele estava perto de um churrasquinho que tem lá perto do trabalho.
pele e osso. Dava para fazer o estudo daqueles ossinhos. Ali no churrasquinho, que vende muito, a churrasqueira é enorme, porque fica perto do hospital, tem muito movimento. Pois aquelas pessoas ali não foram capazes de jogar um pedacinho de aquele nervinho que a gente não come. E eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, ele deve estar muito faminto. Eu não tinha visto que a patinha estava quebrada. E ainda tentavam tirar ele dali, só que ele estava com a pata, ele tinha acabado de ser atropelado, ele estava com a pata com a fratura exposta. Além de não fazerem nada, incapazes de matar a fome de um bichinho. Nós não podemos errar fazendo mal e tampouco pela omissão. Os animais estão para nós como os anjos, nós estamos para os animais como os anjos estão para nós. Os animais são nossos irmãos menores, a gente precisa ajudá-los, a gente não pode ser omisso. Aí eu pedi lá, comprei um espetinho e fui dar a ele. Aí o rapaz ainda veio com o espeto cru assim, eu falei, não, eu não quero um cru não quero um direito, eu tô pagando, você me pega um espetinho direito, que aí é pro animal, pode ser qualquer coisa. Peguei e dei, bom, ele está lá na fábrica, o nome dele é Lionel Messi, não briguem comigo, quem não gosta da Argentina, mas o nome dele é Lionel Messi. E agora vai ter que amputar desde o ombrinho, porque aí a gente descobriu que ele tinha levado uma paulada no ombro, deslocou o ombrinho e vai ter que amputar a patinha inteira. Então, isso tudo, e não sou boba não, hein, gente? Eu só socorri ele para ganhar bônus, para ficar lá na espiritualidade com crédito. Brincadeira, eu faço isso porque eu amo os animais. Então, todo bem que nós fizermos voltará para a gente na hora que a gente precisar. Agora, André Luiz vai um pouco além desses flagelos destruidores. André Luiz nos fala sobre os flagelos morais. Mas antes de falar de André Luiz, vou falar assim rapidamente sobre as guerras. Por que é que Deus permite que a vontade deliberada de alguns homens faça também tanta destruição? Pelos mesmos motivos, né, do progresso, para acelerar o progresso do núcleo dali. Mas, por exemplo, o Irã, e eu não estou discutindo se o Donald Trump está certo ou errado, nem tenho capacidade e conhecimento para isso. Não estou dizendo que é certo ou que é errado. Para mim, a guerra é errada sempre. Mas se tem a permissão de Deus, quem sou eu para falar o contrário? Mas vamos pensar aqui, o Irã é um país que assassina os homossexuais, tortura, assassina, né? As mulheres são subjugadas, também são torturadas, enfim. Será que depois de uma guerra, dessa guerra também não ressurgirá um novo Irã, novas oportunidades? É isso que esses flagelos oportunizam. Uma nova era, com outras mentalidades, com outros propósitos. Bom, mas André Luiz nos fala sobre os flagelos morais, porque são os flagelos morais, os nossos flagelos, que no coletivo causam os flagelos destruidores. São os flagelos morais, porque toda deficiência moral nossa vai criar um sofrimento. Tudo que nós fizermos de mal nos causará um sofrimento. Então, os nossos flagelos morais acabam que fazendo o coletivo ter os flagelos destruidores. Então, André Luiz nos chama a atenção para que nós tenhamos muito cuidado conosco. Quem que vai estar conosco até o fim? Esquece aí, companheiro, companheira, filhos. Não somos nós mesmos? Nós não estaremos conosco até o fim? Estaremos. Se terá alguém do nosso lado ou não, nos dando a mão, a gente, espera que sim. Mas nós estaremos conosco. Então nós precisamos fazer alguma coisa por nós mesmos.
Nós precisamos cuidar dos nossos flagelos, dos nossos flagelos íntimos, de tudo que a gente faz e nos maltrata e nos causa sofrimento. Então André Luiz fala que nós precisamos nos perdoar. Joana de Ângeles fala que muitos dos nossos males, muitos dos nossos flagelos íntimos estão ligados a culpas. Todos nós, de alguma forma, temos culpas guardadas dentro de nós. Culpas que a gente não tem efetivamente lembrança, né? Algumas culpas a gente sabe porque são da própria encarnação, mas muitas estão lá no nosso inconsciente espiritual, estão lá guardadinhas no nosso perispírito, mas que a gente não tem assim efetivo conhecimento do que é. André Luiz nos diz que muitas das doenças vindas por vírus, bactérias, fungos, estão ligadas diretamente à culpa que nós sentimos que temos no nosso inconsciente. As depressões, síndrome do pânico, ansiedade, agora tão famosos, né, tão contemporâneos desse nosso século, estão muito ligados à culpa. A coisa que nós trazemos do nosso passado, não temos muita consciência, mas que de alguma forma estão lá no nosso perispírito, em algum momento, por algum gatilho, vai para o corpo físico e se transformam em ansiedade, em depressão e tudo. Essas culpas, elas precisam ser tratadas em nós. A culpa é um dos nossos flagelos. A nossa moral, né, a forma como a gente trata o outro, também nos causa flagelos e flagelos seríssimos, que em algum momento vão nos trazer sofrimento. Mas e agora? Faz o quê? Vamos praticar o auto-perdão. Vamos nos perdoar, porque nós erramos. Todos nós erramos. Todos nós, em algum momento da vida, cometemos equívocos. Às vezes traição, às vezes numa situação que envolve dinheiro, que um leva vantagem em cima do outro. Eu até contei numa palestra que eu fiz essa semana, que no momento da minha vida eu precisei vender a nossa casa para colocar lá na confecçãozinha. Tive que vender para que a confecção continuasse. E o senhor que comprou era um senhor que acumulava imóveis. Na redondeza da minha casa só faltava ele comprar a minha casa. Me lembro que num domingo do Dia dos Pais, uma vez ele tocou na minha casa que ele queria comprar minha casa. Eu falei, mas a criatura tem 2 filhos, hoje é Dia dos Pais, o que a criatura está fazendo aqui, meu Deus? Para comprar a minha casa? No final das contas, pela necessidade, eu vendi a casa para ele. E eu me lembro, e ele era um senhor assim, bem oportunista, daqueles que compra quando a pessoa está no desespero, que precisa vender correndo, como era o meu caso, precisa vender, então vende por qualquer dinheiro. Ele era desses, que pegava a pessoa no desespero. Coitadinho, né? Na próxima encarnação não terá um lar, não terá uma casa, seguramente. E ele, quando eu acabei de vender, ele apertou a minha mão assim, como quem faz um excelente negócio. E eu fiquei olhando para ele assim, numa tristeza absoluta. E ele esbanjando felicidade. Eu falei, meu Deus, ele está numa alegria de estar comprando. E ele é assim, o retrato de muitos de nós, né? Porque nós somos aqueles eternos insatisfeitos. Nós somos assim, né? Muitos, isso nos diz Chico, né? Muitos gostariam de ter olhos azuis. Muitos gostariam de ter olhos azuis. Outros tantos apenas enxergar. Muitos gostariam de ter um sapato muito bacana, caríssimo,
alguns homens, assim, eu até tive a oportunidade de conhecer alguns que só usavam sapatos italianos, que andavam de terno e tudo. Outros gostariam apenas de ter os pés, né? Muitos de nós gostaria de ter pais muito esclarecidos, né? Muito inteligentes. Outros apenas ter pais. Eu falo que só vou vir na outra vida se eu tiver pai, porque Orlando me deixou, eu tinha 1 aninho, eu não tive pai, só uma mãe maravilhosa, incrível, mas eu falo que só vem na outra se eu tiver pai, eu tô assim, rebelde. E outros gostariam só de ter pais, né? Uns gostariam de ter uma casa muito melhor, uma casa muito bonita, com piscina, outros apenas ter um lar. Eu até contei aqui numa outra palestra sobre uma pessoa que eu dei atendimento fraterno, que entrou muito nervosa, muito chateada, muito aflita, e eu dei o atendimento fraterno e fiquei esperando que ela me contasse qual era o motivo da aflição dela, né? E ela foi me contando todos os imóveis que o avô e o pai acumularam e deixaram para ela. E a grande aflição dela era administrar todos os imóveis que ela tinha. Para tantos outros seria essa a solução, né? Quem não tem uma casa própria, quem não tem onde abrigar seus filhos. Então nós temos isso. Muitos gostariam de ter um emprego incrível, né? Um emprego maravilhoso. Outros apenas ter um emprego que lhe desse dignidade, né? De pagar suas contas. Então nós todos somos assim. Nós esquecemos de valorizar. Quem é que valoriza respirar? Ninguém valoriza respirar, a gente só valoriza quando precisa de um balão de oxigênio. Muitos reclamam da louça da pia, né? Como dizia Chico. Mas se tem louça na pia, é porque teve comida para comer. Muitos reclamam do pão duro, mas duro é não ter o pão. Então, nós precisamos entender que não há vítima, não há vítima dos flagelos destruidores, não há vítima. Aqueles espíritos que conseguirem passar com resignação terão grandes compensações, disseram isso os benfeitores a Kardec, terão grandes compensações na vida seguinte. Então, nós precisamos entender que não existem vítimas. Existem escolhas mal feitas, existem espíritos imperfeitos como somos, que ainda fazemos escolhas imperfeitas. Então, meus irmãos, que nós possamos lidar com os nossos flagelos não só nos perdoando, mas perdoando também o outro, porque o outro erra, como disse Chico, né? Se nós nos achamos melhor que os outros, por que a gente exige do outro um comportamento melhor do que o nosso? Nós temos essa obrigação, lembrando que o nosso pensamento, nos diz André Luiz, nós somos aquilo que pensamos constantemente. Eu vou pensar constantemente que eu sou uma empresária que vai guardar os 3 milhões que o meu amigo falou, para ver se pensando assim eu consigo. Brincadeira. Nós somos aquilo que pensamos constantemente, nos diz André Luiz. A nossa vida será aquilo que nós pensarmos. Não existe um destino absolutamente programado. Então que nós possamos nos perdoar os outros, porque inclusive nas horas das nossas aflições, por exemplo, nos flagelos, nesses flagelos destruidores, existem equipes imensas no plano espiritual a nos socorrerem, que são chamados carinhosamente de bombeiros do além. Nós sempre temos um bombeiro no além para nos ajudar. Agora, e se esse bombeiro for um daqueles que a gente não perdoou? A gente não sabe? Vamos perdoar rápido aí, pessoal. Vamos todo mundo pensar em quem precisa perdoar e vamos principalmente perdoar a nós mesmos. Muita paz para todos. Agradecendo a Ana por estar aqui hoje falando com a gente, por essa palestra. Vamos passar agora para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe, convidando a todos a permanecerem sentados em seus lugares.
e convidando os passistas a se posicionarem para o passe. Pensando em Jesus. Graças a Deus. Já nesse ambiente harmonizado, depois de ouvirmos essas palavras, vamos agradecer mais uma vez ao alto, agradecer a Jesus, a essa espiritualidade amiga que nos consola, que nos envolve, que nos fortalece, que nos intui. Então estejamos abertos e receptíveis para recebermos do alto essa luz, essa paz, esse amor que vem a nos envolver a todos, confortando os nossos corações, as nossas mentes, abrindo, clareando aquilo que precisamos para vencermos as nossas lutas diárias, que sabemos que não são fáceis, mas se pegarmos e nos assegurarmos da presença divina, que Deus nos concede através dos seus mensageiros, através dos nossos mentores, dos nossos anjos amigos, estejamos confiantes e fortalecidos neles, para que sejamos fortes para vencermos essas lutas diárias. Então, que Deus nos abençoe a todos no retorno aos nossos lares, dos nossos familiares, aqueles que lá ficaram, e aqueles que estão agora na nossa tela mental,
aqueles ao qual colocamos os nomes nas caixinhas de prece lá fora, encarnados e desencarnados, sintam-se também acolhidos e que essas boas energias, que esses bons fluidos cheguem a cada um deles, com todo carinho, com todo amor. Que Deus os abençoe a todos, que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, pedindo só mais um minuto da atenção de vocês para as informações. Normalmente nós deixamos uma TV ligada lá fora que já passa os informativos da casa, tá? E normalmente a gente também passa alertando com relação à nossa cesta básica e sobre os itens que compõem a nossa cesta também se encontra na livraria. Aqueles que puderem ajudar de alguma forma a compor esses itens, a nossa casa agradece. E agradecendo também pela colaboração e a presença daqueles que vieram participar e que ajudaram com a festa junina que aconteceu na semana passada. Muito grato, a casa também agradece a presença e a colaboração de todos, tá? Como sempre fazemos no término de todas as reuniões, tem alguém que tenha vindo à casa hoje pela primeira vez? Não? Vamos fazer um sorteio de 3 livros, tá? Tá na perninha direita, na perna direita, um número. Eu vou pedir uma ajuda aqui à nossa amiga Ana Moretti, para ela falar 3 números aqui para a gente ver os contemplados. 9. Número 9. Sim. Já foi. 25. Número 25. 33. 33. Sim, ó. Amélia. Mais um. 42. 42. 58. 58. 45. 45. 13. 13. Caramba, 21. 21. 18. 18. Gente, não é possível. Por isso que eu não ganhei na Mega Sena, viu? Que eu sou ruim beça. 29. 29. Pronto. Tá bom, gente. Ó, vocês depois passem na livraria, tá? Boa leitura para vocês e um bom final de semana. Amigo, obrigada, viu? Gosto muito quando é você. Sinto a boa energia.